Pronto. Ok. Creio que começou a gravar, tá, pessoal? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar... deixa eu só dar uma olhada aqui no chatzinho. Tá todo mundo em ordem aqui. Ok. A gente, de vez em quando, eu vou voltar para o chat, como eu falei para vocês, para ter uma certa interação, certo? A gente vai começar a falar sobre um assunto que, particularmente, é bem tranquilo, que eu gosto bastante, que se chama de fase cefálica do consumo alimentar. O que seria a fase cefálica do consumo alimentar, gente? Essa fase cefálica que a gente fala é aquele início da alimentação. Início mesmo, onde a gente tem aqueles estímulos sensoriais do meio externo do alimento. Como assim? É aquele momento onde a gente se senta, a gente aprecia a alimentação, a gente vê o alimento, a gente sente o cheiro do alimento, a gente coloca o alimento na boca, a gente mastiga o alimento, certo? Então, é aquele primeiro contato que a gente tem com o alimento antes de a gente ingerir o alimento. Então, aquele contato com o alimento vai gerar alguns estímulos sensoriais que vão levar informações para o meu sistema nervoso central, para que essas informações do sistema nervoso central vão estimular o que a gente chama de respostas antecipatórias no meu trato gastrointestinal. Essas respostas fisiológicas antecipatórias que são relacionadas à alimentação vão o quê? Preparar o organismo para ingerir, digerir, absorver e metabolizar os nutrientes. Ou seja, seria uma forma do nosso corpo já se preparar para o alimento que ainda vai chegar, mas que ainda não chegou. Então, já é uma forma de eu estimular a produção de hormônios, de secreções, certo? Daquele alimento que ainda está lá na minha boca, que ainda está fora da minha boca, que eu ainda estou sentindo o cheiro, mas meu organismo já está mandando informações para que meu pâncreas produza insulina, para que meu estômago produza ácido clorídrico, para que eu comece a produzir essas respostas fisiológicas antecipatórias. E aí, por que isso ocorre? Qual é o objetivo, né, que meu corpo tem de, já nesse início do processo da alimentação, antes mesmo do alimento chegar lá no trato gastrointestinal, de chegar no estômago, por que isso já acontece? Principalmente, esse processo ocorre para aumentar a eficiência dos processos digestivos. Como eu já começo a produzir esses hormônios, né, essas secreções gástricas, aí eu começo a já produzir, com isso eu aumento a eficiência da digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes, certo? Então, esses aspectos sensoriais são muito importantes para estimular essas respostas fisiológicas. Então, que aspectos sensoriais são esses? São os estímulos visuais, como a gente pode ver aqui nessa figura, né, do famoso Chaves olhando para o seu famoso sanduíche de presunto, né? São os estímulos olfatórios, como a gente pode ver aqui, o rapaz aqui cheirando, né, o aroma do vinho, né? E os estímulos gustatórios também, né? A mulher sentindo o gosto aí do sanduíche. Então, esses estímulos sensoriais, eles vão ser responsáveis por levar informações sobre o meio externo, né? No caso, sobre os alimentos, para o sistema nervoso central. E aí, o sistema nervoso central vai interpretar essas informações de acordo com o conhecimento já prévio, o conhecimento intrínseco com as tendências que esse sistema nervoso já tem a partir de outras memórias desse alimento. E aí, a partir disso, o sistema nervoso central vai estimular, mandar reações, impulsos nervosos para estimular respostas fisiológicas para preparar o organismo para responder ao desafio já de forma que antecipada à digestão, ao metabolismo. Então, já é uma forma da gente se preparar ao alimento que está chegando, certo? E dentro desse contexto, existiu um fisiologista chamado Pavlov, certo? Esse fisiologista, ele mostrou a importância da fase cefálica da alimentação a partir de um experimento com um cachorro, que é o experimento do estímulo condicionado. Como foi esse experimento? Para a gente poder entender um pouco. Ele pegou, assim, uma comida, né? Principalmente carne, e ele mostrava que a comida, que ele chamava de um estímulo incondicionado, que não era condicionado a nada, né? A partir da visão do cachorro, né? E do cheiro da comida, que aquela comida proporcionava ao cachorro quando ela era exposta a ele,
né, a resposta que o cachorro tinha assim que a comida era exposta a ele era a salivação. Né? Ele ficava com a famosa água na boca a partir da visão e do olfato a partir do estímulo da comida. Posteriormente, ele mostrou que quando ele batia, né, uma campainha, um som, que a gente chamava de estímulo neutro, né, não existia, obviamente, né, nenhuma resposta. O cachorro não salivava por causa da campainha, isso é óbvio, né, que a gente chama de resposta não condicionada. Obviamente, o som isoladamente não faz com que o cachorro salive. Ele não tem, o som não tem um cheiro de comida, não remete a nada gostoso ao ponto do cachorro salivar. Né? Não vai estimular a fase cefálica da alimentação. Não tem nenhum estímulo sensorial aí que seja agradável ao paladar do cachorro. Porém, o que é que Pavlov começou a fazer? Durante alguns dias, ele fez o que ele considera de um procedimento, de um experimento de condicionamento. O que foi que ele fazia? Toda vez que era o horário do cachorro comer, no horário que ele expunha a comida ao cachorro, ele tocava a campainha. Toda vez que era a hora do cachorro comer, ele tocava a campainha. Toda vez que era a hora do cachorro comer, ele tocava a campainha. Obviamente, toda vez que era a hora do cachorro comer, a gente sabe que o cachorro salivava, né, por causa da comida. Então, vários dias ele passou fazendo isso. Toda vez que era a hora dele comer, ele tocava a campainha. E aí, posteriormente, depois de um tempo, o que é que aconteceu? O som passou a ficar sendo conhecido como um estímulo condicionado. Como assim? E uma vez, quando Pavlov resolveu tocar a campainha sem nem mostrar a comida, o que é que aconteceu? O cachorro passou a salivar. Ou seja, mesmo sem a presença da comida, o cachorro passou a salivar só por causa do som. Por quê? Porque a resposta passou a ser condicionada. Ele condicionou o som à presença da comida, mesmo quando a comida não estava presente. Então, na memória, né, o conhecimento, né, ele interpretou o conhecimento dele já de antes de que toda vez que o som tocava, estava presente a comida. Isso mostra a importância da fase cefálica da alimentação, mostrando que até o pensamento é um estímulo que pode, né, trazer esse estímulo a mais aí em relação à fase cefálica da alimentação, certo? E dentro aí desse contexto, gente, é importante que a gente entenda o seguinte, que existe a hierarquia da eficácia dos estímulos. Como assim? Existem estímulos sensoriais que são mais eficientes do que outros para estimular essa resposta da fase cefálica. Como assim? Primeiramente, o estímulo que mais tem essa capacidade, né, de estimular a resposta da fase cefálica, a resposta, né, gastrointestinal, que a gente vai falar ainda bem lá na frente, é a mastigação. Quando a gente compara com o estímulo visual, com o pensamento, com outros estímulos, a mastigação é o que tem maior poder de estimular as respostas da fase cefálica. Como assim? Quando o alimento ele já está na nossa boca e a gente está mastigando, a gente tem uma capacidade de produzir aqueles hormônios, secreções antecipadas de forma mais significativa do que quando a gente está, por exemplo, cheirando o alimento. Então, hierarquicamente, mastigação é um estímulo que vai estimular muito mais a resposta da fase cefálica. Em segundo lugar, a deglutição é o segundo estímulo que vai mais estimular aí a resposta da fase cefálica. Em terceiro lugar, é o paladar, ou seja, o contato apenas do alimento na região oral, né, na boca e na língua, com as papilas gustativas. Em quarto lugar, seria o estímulo olfatório, né, eu sentir o aroma, o cheiro aí do alimento. Em quinto lugar, seria a visão, né, eu visualizar o alimento, teria esse quinto lugar aí de estímulo da resposta cefálica. E, por último, o mais fraquinho, mas que não deixa também, não quer dizer que não tem poder, mas que dentre os estímulos é o que tem menos poder, mas tem ainda, tá? Deixando claro, de estimular a resposta da fase cefálica, seria o pensamento, né? É o mais fraco, mas que ainda tem essa capacidade de estimular a resposta da fase cefálica, tá? Então, todos esses estímulos, eles têm a capacidade de estimular antecipadamente essas respostas, né, que podem estimular a digestão, o metabolismo de nutrientes que ainda nem chegaram ao trato gastrointestinal, mas que antecipadamente o trato gastrointestinal já está se preparando para a chegada deles.
E aí é importante que a gente entenda que, muitas vezes, um estímulo pode estar associado a outro e pode interferir no outro. É tanto que, muitas vezes, a gente fala muito daquele... É um clássico, né? Quando a gente está gripado e fica com o nariz entupido. O certo, né, o normal, se a gente pensar, não, nariz entupido, eu perco o olfato. Mas eu tenho certeza que muita gente também fica sem sentir o gosto dos alimentos direito. Por quê? Porque o olfato, ele está totalmente relacionado com o paladar. Um intensifica a sensação do outro. Deixa eu ver aí com vocês, aí para a gente interagir. Quem aí já ficou gripado, entupiu o nariz e fica sem sentir gosto? Como eu. Isso aí ocorre com grande frequência. Tem alguém aí que também fica assim ou só sou eu que tenho isso? Meu Deus, foi todo mundo dormir? Eu não acredito, não. Não, já aconteceu Ah, isso comigo, sim. já aconteceu. Quem é? Ana Acho que Luísa, com né? todo mundo. Uhum. Não, teve um pessoal da manhã, o menino disse que nunca aconteceu. Disse que Nossa. nunca. Eu fiz, meu filho, você tem que dar graças a Deus. Você nunca gripou na vida, né? Porque eu, quando Uhum. fico o nariz entupido, logo perco logo o paladar, né? É. Alguém aqui teve Covid nessa sala? Eu perguntei no da manhã, ninguém da manhã teve. Alguém teve aqui? Não. Não. Ninguém. Graças a Deus, ninguém, né? Porque não sei se vocês sabem, devem saber, né? Todo mundo sabe de tudo do Covid hoje em dia, que a perda do paladar, né, e do olfato é um dos sinais mais claros, né, de quem pegou o Covid, né? Mas aí, no caso da gente, que a gente está falando, é a simples gripe, né? E muitas vezes a gente fica com o nariz entupido e aí a gente acaba ficando também sem sentir o gosto, tá? Todo mundo entendeu, gente, até agora o que eu estou explicando? Deu para captar direitinho ou alguém tem alguma dúvida? Deu sim, deu sim. Tranquilo? Por Uhum. enquanto? Ok. Ingrid, sim. Maria, sim. Mais alguém? Todo mundo captou? Podemos prosseguir? Podem falar aí no chat também, tá? Ou podem falar no microfone, fiquem à vontade. Sim, Carlos, sim. Tamiri, sim. Tranquilo, né? Por enquanto, ninguém está com dúvida. Ok, então vamos seguindo, tá? A aula é bem tranquila hoje. Vamos embora. E aí, como eu falei para vocês, né? Estímulo, né, sensorial pode acabar potencializando o outro e interferindo no outro. E existe também, gente, o que a gente chama de sinestesia, que é quando a gente tem, né, os vários sentidos sendo interferidos e sendo sentidos como um único só. Né? Esse processo de sinestesia, que é a mistura de vários sentidos, também pode ocorrer. Por exemplo, já foi visto que adicionar aromatizantes às soluções de sacarose, que é a solução de açúcar, aumenta a percepção de doçura. Aí você pensa, aromatizante, teoricamente, é algo que estimula o quê? O sentido do olfato. Mas potencializa a doçura, que é algo que é percebido pelo paladar, certo? Então, a gente observa aí o quanto existe de relação entre os tipos de estímulo. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que existe a famosa saciedade sensorial específica e que também os tipos de estímulo podem se relacionar nessa saciedade. O que seria essa saciedade sensorial específica? Inclusive, em outras aulas a gente vai falar bastante. E ainda nessa aula a gente ainda vai comentar sobre ela. A saciedade sensorial específica, pessoal, seria o seguinte, eu acho que todo mundo vai se identificar aí, na verdade todo mundo não, mas a maioria. Saciedade sensorial específica, por exemplo, seria o seguinte, é diferente da saciedade fisiológica. A saciedade fisiológica é o quê? Quando a gente come muito, por exemplo, e a gente fica saciado, que a gente não aguenta nem mais um amendoim, de tão cheio que a gente fica. Isso é a saciedade fisiológica. A saciedade sensorial específica é o seguinte, eu acabei de comer pipoca, enjoei da pipoca, eu diminuo o desejo pela pipoca, a simpatia pela pipoca, que é aquele alimento que eu acabei de comer, mas eu aceito tranquilamente qualquer alimento doce. Eu aceito um brigadeiro, eu aceito um alimento, um bolo, enfim. Então, é aquele enjoo do salgado, mas eu parto para o doce. Então, é aquela saciedade sensorial específica. Eu especificamente me saciei
daquele sabor, daquele gosto salgado, mas eu gostaria de consumir o doce. Então, não é que eu estou saciada fisiologicamente, eu ainda aguento comer, mas eu aguento comer apenas um gosto específico, certo? É o famoso ciclo doce-salgado. Quem aí nunca ficou? O problema é que a gente, às vezes, não sai dele, né? Quem aí nunca ficou? Tem o pessoal aí gosta, porque eu, quando como alguma coisa salgada, geralmente eu gosto de comer um negocinho doce depois. Não sei se todo mundo é assim, ou se só sou eu aí. Tem alguém aí que se identifica comigo ou todo mundo é fitness total? Não. É o quê? Não, fitness por completo, não. A gente sempre gosta de um salgado, de um doce. Mas vocês costumam assim enjoar, como eu falei, às vezes você tá num salgado e gosta de partir com doce, Já, né? já. E às vezes a gente às vezes até tá meio cheio, né? Terminou uma macarronada, vamos supor, aí diz, não aguento mais nada, mas se vier um negocinho doce, a gente até dá um jeitinho, né? Justamente. Sempre abre uma portinha, né? A gente É. sempre dá um jeito. Pronto, é exatamente isso, certo? É a saciedade sensorial específica. Aí tem gente dizendo que sempre acontece, é nesse modelo, exatamente. Infelizmente, né, gente? A gente gostaria que não fosse assim, mas essa saciedade sensorial específica ela ocorre. E ainda por cima, tem gente que um estímulo pode acabar causando essa saciedade ao ponto da pessoa diminuir o consumo. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, tem gente que quando está fazendo um doce ou um bolo, de tanto sentir o cheiro daquele bolo enquanto está fazendo, quando termina o bolo não consegue comer. Por quê? Porque atingiu a saciedade sensorial específica daquele bolo. Vocês conhecem alguém assim, que quando cozinha alguma coisa não consegue comer essa própria comida? Vocês conhecem alguém assim? Eu não sou assim, mas eu sei que tem muita gente assim. Que enjoa do cheiro e aí não consegue mais comer da própria comida, enfim. Já ouviram falar de alguém assim? Ó, mãe é assim, tá vendo? Ingrid disse que a mãe dela é assim. E você, Ana Luísa? Conhece alguém assim? Na verdade, sou eu mesma que sou assim. Você é assim. Sim. Engraçado que toda mãe é assim, porque na turma da manhã muita gente diz que minha mãe é assim, minha mãe é assim. Aqui também, ó. Minha mãe é assim também. Tem gente que não consegue, né, comer a própria comida. A Ana Luísa também disse que ela é assim, né? Eu queria ser assim, porque aí eu ia viver cozinhando para mim mesma para eu não comer tanto, né? Mas não tem esse perigo. Eu posso fazer, eu como de todo mundo, não tem problema nenhum comigo. Não tem frescura. Vamos embora. Certo, gente? Então, essa saciedade sensorial específica, ela pode ocorrer, como a gente viu, inclusive o olfato interferindo no paladar, tá? E aí vamos entender um pouquinho de como é que ocorre, né, essa resposta da fase cefálica, né, que são essas respostas antecipatórias. A resposta de fase cefálica, ela é estimulada pelo sistema nervoso autônomo. Para quem não lembra, provavelmente vocês viram lá em fisiologia humana, né? O sistema nervoso autônomo ele é separado em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo parasimpático é o sistema nervoso autônomo que é realmente estimulado na fase cefálica da alimentação. Como vocês podem observar aqui, ó, ele é o sistema que, quando estimulado, estimula a salivação, estimula a atividade de estômago, de pâncreas, por isso que ele realmente é o sistema nervoso autônomo que a fase cefálica estimula. E o nervo vago, que é o que a gente vai comentar, é o que regula as funções involuntárias de diferentes órgãos, como é o caso do estômago, do pâncreas, da vesícula biliar, né, para poder trazer essas respostas gastrointestinais antecipatórias antes mesmo do alimento chegar no trato gastrointestinal. Aqui, por exemplo, tá essa figurinha do livro, inclusive eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? O livro. O pessoal da manhã já me pediu, vou pedir para vocês também me pedir pelo e-mail, tá? E aí, essa figurinha, ela mostra bem como é que ocorre esse processo, tá? Da via da fase cefálica estimulando essas respostas antecipatórias. Então, aqui a gente tem um alimento, né? Que esse alimento, ele vai ter, por exemplo, o estímulo olfatório, né? Vai ter o estímulo do paladar, que vão chegar por vias gustatórias, por vias olfatórias, até o sistema nervoso central.
Lá no sistema nervoso central, a gente tem regiões específicas, como é o caso do núcleo do trato solitário. Eu coloquei aqui só a sigla, mas quem quiser gravar pode escrever aí. É o núcleo do trato solitário, que é uma região do sistema nervoso central que é responsável pela recepção do sabor dos alimentos. E aí, essa região, ela vai levar estímulos, né? Vai estimular o que a gente chama do núcleo motor dorsal do vago, que é um emaranhado de nervos, né? Que vai estimular o que a gente chama de via eferente, né? Que é a via que sai do sistema nervoso central para os órgãos viscerais, né? Quando a gente fala de via aferente, é quando vem dos órgãos viscerais ou da periferia, que a gente fala, para o sistema nervoso, né? Vocês devem ter visto isso. E via eferente é quando sai do sistema nervoso e vai para a periferia. Então, a via vagal, o nervo vago, né, vai levar esse estímulo, vai estimular os órgãos viscerais, né, a estimularem os reflexos autônomos. Por que reflexos autônomos, gente? Porque são reflexos que a gente não consegue controlar, são involuntários. E são aquelas respostas gastrointestinais, né, que a gente vai acabar tendo mesmo antes do alimento chegar. A gente sabe que uma hora, o alimento vai acabar chegando realmente no estômago, no duodeno, mas antes desse alimento chegar, a gente já tem essa via aqui que já vai antecipar algumas respostas para receber esse alimento antes mesmo dele já estar ali. Então, já é uma forma da gente aumentar a eficiência, né, dos nutrientes que estão para chegar. Tá? Então, a gente acaba aumentando a eficiência dos processos digestivos, metabólicos, né, que a gente sabe que já aumenta essa eficiência a partir de uma boa contemplação da face cefálica. Então, onde é que isso entra no contexto do nutricionista que eu falei lá no começo para vocês da aula? Você já deve ter ouvido falar, que todo nutricionista fala, mastigue devagar, evite comer de frente para a televisão, porque você tende a comer mais. Evite comer sem preste atenção durante a alimentação, para a sua digestão funcionar melhor. Normalmente existem muitas dessas recomendações, mas muitas vezes os nutricionistas não explicam o porquê. Né? Fica parecendo apenas recomendação vaga, sem muita explicação. A explicação é principalmente dentro dessa aula aqui, que é fase cefálica da alimentação. A gente vai ver, além disso que eu já expliquei, várias outras questões, né, mostrando a importância de contemplar essa fase. O que seria contemplar essa fase? É a gente prestar atenção na hora da refeição, né, naquele momento da alimentação, sentir o cheiro do alimento, ver o alimento, mastigar bem o alimento. Nesses momentos, eu vou já estar produzindo hormônios, secreções que vão preparar meu organismo antes mesmo do alimento chegar. E aí também vão ter outras questões relacionadas à saciedade, por exemplo, que já vai preparar, por exemplo, hormônios que estão relacionados à saciedade, que a gente vai ver já já, que faz com que a gente tenha percepção de saciedade mais precocemente. Isso faz com que a gente coma menos. Por isso que comer distraído, a gente acaba comendo mais. E aí existe uma explicação fisiológica para isso, certo? Deixa eu voltar aqui só. Todo mundo entendeu? Tá tudo tranquilo por enquanto também? Só dê um feedback aí. Tranquilo. Tranquilo. Pessoal aí, pode falar também no chat, tá, gente? Só um sim, um não, só para eu ter uma noção aí, se vocês estão entendendo, se eu estou falando nada com nada, como é que tá aí? Tranquilo. Tranquilo. Maria disse que sim. Quem mais está por aí? Tamires. Tamires eu nem tinha visto ainda que estava por aqui. Ok, boa noite, Tamires. Tem mais alguém por aí? Ixi, foi todo mundo dormir. Dani tá aí. Ok, Dani. É Raave, é? Eu estou falando certo? Diga aí se eu estou falando seu nome certo. Ingrid. Falei sua pronúncia certa ou estou errando? Não, é Ravi. É Ravi mesmo? É porque tem 2 A's, né? Aí eu pensei normal. Que tinha que... Ah, tá. Então fala normal. Ravi, tá certo. Ravi, ok. Não, aí é o que você manda, é Ravi, né? O nome é seu, quem manda é você. Ravi, né? Ok. Então vamos lá, gente. Então vamos continuar, certo? Vamos embora.
E aí vamos falar dos estímulos sensoriais do alimento, né, e das fases cefálicas. Existem alguns reflexos induzidos pelo tipo de sabor do alimento. Por exemplo, quando o alimento ele é doce, foi visto que ele aumenta a atividade vagal, ou seja, estimula o nervo vago eferente, ou seja, aquele nervo que sai do sistema nervoso central para o trato gastrointestinal, para estimular pâncreas e fígado. Faz total sentido, né, gente? Por quê? Porque o doce ele é rico em quê? Em glicose. E a gente sabe que a glicemia, né, a glicose, vai estimular o pâncreas a produzir insulina, tá? Já em relação ao estômago e à adrenal, que é aquela glândula que fica em cima dos rins, que produz a adrenalina, que são as catecolaminas que a gente fala, há uma redução da atividade vagal para o estômago e adrenal quando a gente sente o sabor doce, ou quando a gente cheira o sabor doce, quando a fase cefálica é induzida pelo sabor doce. Já em relação ao salgado, quando a gente come alguma coisa salgada, foi visto que ocorre exatamente o contrário do doce. Quando a gente sente o sabor doce, por exemplo, na cavidade oral, antes mesmo do alimento chegar ao estômago, por exemplo, antes mesmo de eu engolir o alimento, há uma redução do estímulo da atividade vagal do pâncreas e fígado, mas há um aumento da atividade vagal no estômago e no adrenal, mostrando que o diferente sabor pode estimular de forma diferente essas respostas da fase cefálica. É tanto que existe o que a gente chama de fase cefálica da liberação de insulina. O que seria isso, gente? Foi visto em estudos, e eu acho isso super interessante, porque o que é que acontece? O pâncreas, ele é responsável, eu acho que todo mundo sabe, pela produção da insulina, né, que é um hormônio responsável por diminuir a glicemia, né, a glicose no sangue, por levar a glicose para os tecidos. E aí, normalmente, o que é que estimula o pâncreas a produzir a insulina? Normalmente, o que estimula o pâncreas a produzir a insulina é o aumento da glicose no sangue. Então, quando há um aumento da glicose no sangue, o pâncreas vai estimular a produção de insulina para que haja uma redução dessa glicose no sangue. Então, o que que acontece? Quando eu como o bombom, por exemplo, de chocolate, que vocês estão vendo aí na foto, eu só vou aumentar a glicemia quando eu engolir o bombom, quando eu passar para o processo de digestão, esse bombom, e quando eu absorver essa glicose, aí ela vai chegar no sangue. A partir disso, a glicose vai estimular a produção de insulina. Só que o que é que acontece? Foi visto que antes mesmo desse bombom ser engolido, só de eu sentir o gosto doce na minha cavidade oral, nas papilas gustativas, já é enviado informações para o meu sistema nervoso central, onde existe um estímulo, né, pelo nervo vago, para a produção de insulina pelo pâncreas. Então, o próprio sabor doce já é capaz de estimular a insulina. Para quê? Já para preparar o organismo, o nosso corpo, para receber aquela glicose que está para chegar. Certo? Então, já é algo positivo em relação à fase cefálica, porque já estou preparando meu organismo para receber aquela glicose do bombom, do chocolate que está para chegar. Certo, gente? Deu para entender isso aí? Deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Podem falar aí no chat. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Todo mundo captou direitinho? Sabor doce, já só ainda eu sentir o sabor doce, eu já estou produzindo insulina para me preparar para chegar à glicose. Antes da glicose chegar, que é o mais normal, né? A glicose produzir, a glicose estimular a produção de insulina, eu já estou produzindo insulina para me preparar para a glicose chegar. Beleza, né? Todo mundo entendeu? Eu não sei se está todo mundo entendendo mesmo, ou se vocês estão com vergonha de perguntar, ou se vocês não estão prestando atenção em nada. Eu quero acreditar que é a primeira opção. Vocês são muito inteligentes mesmo, né? Tem fé no Senhor Jesus Cristo, que a turma de vocês é boa mesmo. Está todo mundo entendendo. Ó, eu perguntei, vocês são muito inteligentes mesmo. Maria respondeu sim. Tá vendo? Isso aqui é um aluno defendendo a turma. Muito bem, Maria. Mas todo mundo, tirando as brincadeiras, gente, tá todo mundo entendendo mesmo, né? Tá tudo tranquilo, tudo em ordem. É porque a aula realmente eu tô brincando, mas a aula é mais tranquila, não é um assunto tão complicado. Todo mundo entendeu, né? Então vamos seguindo. Quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Inclusive pode me interromper com o microfone. Não precisa eu estar voltando no chat. Se você tiver uma dúvida durante a explicação, pode me interromper, tá? Então vamos lá. Continuando. Né, para resumir aqui, antes da gente passar para as fases
da fase cefálica da alimentação. Os estímulos sensoriais vão ativar, como a gente já viu, sensores olfatórios, gustatórios, gastrointestinais, que vão levar a reflexos autonômicos, né, os reflexos que são involuntários, que estimulam o trato gastrointestinal. E aí, a gente tem diferentes fases, né, respostas dessa fase cefálica. A primeira resposta, a primeira secreção da fase cefálica é a resposta salivar. E essa resposta salivar, né, que é a primeira coisa que a gente produz a partir de ter o contato com o alimento, ela normalmente, a magnitude, a quantidade de saliva que a gente produz está muito relacionada à fome que a gente está. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso ditado, o tempero, como é? A fome é o melhor tempero, né? A gente come até pedra quando a gente está com fome. Então, normalmente, a gente saliva mais quando a gente está com fome. Quando esses estímulos ocorrem, né, os estímulos sensoriais, normalmente a gente aumenta a produção de saliva antes mesmo do alimento chegar na cavidade oral. E quando o alimento chega na cavidade oral, aí a produção de saliva aumenta mais ainda. Por quê? Porque há uma ativação, né, de receptores mecânicos e químicos com o contato do alimento com esses receptores. Aí a produção de saliva aumenta mais ainda do que já estava. Então, assim, a produção de saliva já começa antes do alimento chegar na cavidade oral, mas quando o alimento chega, a produção de saliva, ela triplica, dobra, quadriplica quando comparado a antes do alimento chegar. É tanto que a mastigação, né, acaba sendo, como a gente já falou anteriormente, o estímulo que mais vai ter esse poder de estimular a produção de saliva, certo? E aí é importante a gente entender também que, por exemplo, a saliva ela é mais influenciada pela qualidade do estímulo, por exemplo, se o alimento é ácido, do que pela palatabilidade, por exemplo, se o alimento é gostoso. Por exemplo, se eu fosse perguntar na prova se um limão estimula mais a produção de saliva do que um bolo de chocolate, a gente pensaria, não, um bolo de chocolate vai estimular mais a salivação, né? Porque ele é muito mais gostoso do que um limão. Mas não, foi visto que o limão, por ser mais ácido, ele estimula mais a produção de saliva do que um bolo que é mais saboroso, certo? Outra questão também que foi vista é que a composição do alimento também vai determinar a composição enzimática da saliva. Por exemplo, um alimento que tem mais amido, que tem mais carboidrato, como no caso do pão, eu tendo a produzir mais saliva rica mais em amilase salivar, que é a enzima responsável pela hidrólise, pela quebra do amido. Já um alimento mais rico em gordura, vamos supor uma castanha, eu tendo a produzir uma saliva mais rica em lipase lingual, que é a lipase salivar, que é a enzima responsável pela quebra, pela hidrólise do lipídio, né, da gordura que é contida ali naquela castanha. Beleza? Depois a gente tem a resposta gástrica, gente. A resposta gástrica seria o quê? Seria o estímulo que a fase cefálica tem, né? Esses estímulos sensoriais aqui vão acabar estimulando antecipadamente algumas respostas lá no estômago. E quais seriam essas respostas? Foi visto o seguinte, que a fase cefálica, quando eu estou lá contemplando o alimento no início da refeição ou mastigando o alimento ainda antes de engolir, eu já estou aumentando a produção da liberação de HCl, que é o ácido clorídrico, eu já estou aumentando a liberação de pepsinogênio, que é um precursor da pepsina, que é uma enzima proteolítica, ou seja, que quebra a proteína. Eu já estou aumentando a produção, já estou liberando a produção de gastrina, que é um hormônio que estimula a liberação do ácido clorídrico, né, da secreção estomacal. Já estou liberando, aumentando a liberação da lipase gástrica, que é uma enzima lipolítica, né, que quebra os lipídios, e também já estou aumentando a liberação de imunoglobulina, IgA. Além disso, lá nessa resposta gástrica, logo no começo da alimentação, antes do alimento chegar no estômago, eu já estou aumentando a motilidade gastrointestinal, então eu já melhoro essa motilidade, gente, quando eu presto mais atenção na comida. Então, quando a gente vai levar isso assim para a prática, o que é que isso quer dizer? Eu tenho menos risco de ficar com aquela sensação de empachamento. Sabe aquela sensação de empachamento? Quando eu como muito, prestando atenção na televisão, eu tenho mais chance de ficar empachada do que se eu consumo um alimento prestando atenção. Por quê? Porque quando eu consumo prestando atenção, eu estou contemplando a fase cefálica.
Quando eu estou contemplando a fase cefálica, eu vou estimular a resposta gástrica antecipatória. Né? Então, eu vou estar ali estimulando a motilidade gastrointestinal antes mesmo do alimento chegar. Quando ele chega, já está tudo ali preparado, e aí vai ser muito mais eficiente a digestão do que quando eu assisto televisão durante a refeição. E outra questão, e aí mais importante, que eu sempre falo, é que a produção de leptina, que é um hormônio que aumenta a saciedade, que a gente vai discutir muito sobre esse hormônio durante essa disciplina, que ele é produzido pelo tecido adiposo, tá? Esse hormônio, ele é muito estimulado durante a fase cefálica da alimentação. Então, a gente já costuma produzi-lo durante essa fase cefálica, e ele estimula a saciedade. Então, quando eu estou assistindo televisão e comendo ao mesmo tempo, eu não contemplo a fase cefálica e eu acabo produzindo bem menos leptina. E aí, por isso, muitas vezes eu acabo comendo mais do que eu devia, certo? Importante a gente entender que também a mastigação é o estímulo que mais vai estimular aqui a resposta gástrica antecipatória. Para vocês terem noção de como a fase cefálica ela é importante, para vocês terem noção, ela contribui com mais ou menos metade de todo o ácido clorídrico que é secretado durante a digestão. Então, tenha noção, metade do que é secretado durante a digestão já é secretado durante a fase cefálica, antes mesmo do alimento chegar. Certo? Antes mesmo do alimento chegar, eu já estou produzindo esse ácido clorídrico para me preparar para quando o alimento estiver lá no estômago, certo? E o volume desse ácido clorídrico normalmente está relacionado com o desejo que eu tenho com o alimento. Quanto mais eu desejo um alimento, quanto mais saboroso aquele alimento é para mim, mais produção de ácido clorídrico eu costumo ter, tá? E aí, por isso que a fase cefálica, como ela aumenta a eficiência, né, da absorção, da digestão, ela também acaba influenciando o estado nutricional das pessoas, né? Porque aí eles acabam absorvendo melhor os nutrientes. As pessoas que não contemplam a fase cefálica tendem a ter uma absorção nutricional menor, né? Porque acabam não tendo essa resposta antecipada gastrointestinal tão boa, né? E aí eles não têm a eficiência na absorção e digestão tão boa assim quanto as pessoas que contemplam. Antes de eu partir adiante, a gente já está pertinho, tá? Não é tão longa como eu disse a aula. Quero saber de vocês se está todo mundo entendendo, todo mundo captando, está tudo tranquilo. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo está entendendo essa relação que eu estou fazendo, assim, com essas recomendações? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Sobre essa questão que muito nutricionista fala. Coma, mastigue devagar, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Tente comer prestando atenção à alimentação, tente comer, evite comer assistindo televisão. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Isso, todo mundo está entendendo, captando, relacionando, tá tudo ok? Tranquilo, Jamile? Tudo ok, né? Luísa, Jamile botou tranquilo, cadê mais? Tá sim, Ingrid, sim, Tamires. Quem mais está por aí? Maria está aí, ok, Maria. Carlos está. Ruane, ok, sim. Ravi, tudo ok. Ana Helena, que nome bacana, Ana Helena. Ana Helena, gostei. Ok, Dani, ok. E o sobrenome é lindo, viu, Ana Helena? Que sobrenome bonito. Ok, sim. Então vamos embora, gente. Vamos continuar. Em relação à resposta pancreática, né, a gente já está falando aqui do pâncreas, foi visto que a fase cefálica, né, ela já estimula a produção de insulina, como a gente já falou, principalmente estimulado pelo sabor doce, né? A gente também já viu que a resposta também cefálica, ela também pode estimular a produção também de outros hormônios, como o polipeptídeo pancreático e também, principalmente, enzimas pancreáticas, como é o caso da lipase pancreática, da... Gente, só um minutinho aqui, que eu acho que é alguma coisa urgente. Vamos seguir.
Pronto, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, está falando do aumento da produção de enzimas pancreáticas, certo? Que, como a lipase pancreática, como a amilase pancreática, que também vai estimular a melhor digestão e a melhor absorção dos nutrientes, né? A melhor eficiência. E o paladar, né, vai estimular de forma mais rápida, quando o alimento ele está na cavidade oral, estimula de forma mais rápida esse aumento desses hormônios, principalmente da insulina. É o hormônio que mais aumenta de forma mais rápida, na verdade, quando a fase cefálica ocorre, né, comparado a todos os outros hormônios, certo? Existe também o que a gente chama de resposta termogênica, gente. O que seria essa resposta termogênica? A resposta termogênica, propriamente dita, seria o quê? É um gasto energético que a gente tem, a gente gasta caloria, na verdade, para digerir e metabolizar os alimentos. Quanto mais termogênico é um alimento, mais a gente gasta para digerir e metabolizar esses alimentos. Então, a resposta termogênica ela é dividida em duas fases. A fase cefálica, que a gente chama de fase inicial, e a fase obrigatória, que é realmente aquela fase onde a gente está digerindo e metabolizando o alimento. Então, na fase cefálica, foi visto que também há um gasto energético durante essa resposta termogênica, que é o seguinte: os alimentos, o efeito térmico dos alimentos, ele gira em torno de 10% do nosso gasto energético total. Como assim? De tudo que a gente gasta de alimento de tudo que a gente gasta de energia durante o dia, 10% desse gasto é para a gente digerir e metabolizar os alimentos. É tanto que existe alguns alimentos que têm um maior efeito térmico. Por exemplo, dentre os macronutrientes, lipídio, proteína e carboidrato, a proteína, a gente diz que é um nutriente que tem maior efeito térmico. Como assim? É que para eu digerir e metabolizar proteína, eu gasto muito mais energia do que para eu digerir e metabolizar carboidrato e gordura. É tanto que se eu for digerir uma carne, eu gasto muito mais energia para digerir essa carne do que quando eu vou comer um pão. O pão eu gasto bem menos energia para digerir esse pão, certo? E aí foi visto o seguinte, que durante a fase cefálica, ou seja, a fase inicial, quando eu estou sentindo o cheiro do alimento, quando eu estou apenas mastigando o alimento, foi visto que já há uma resposta cefálica termogênica antecipatória. Ou seja, eu já estou gastando energia antes mesmo do alimento chegar no estômago, antes mesmo de eu gastar energia digerindo propriamente dito. Por quê? Porque foi visto que nessa fase cefálica eu já estimulo a produção de hormônios como insulina, de hormônios como catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina, que estimulam muito a termogênese, que é o gasto energético. Então, a própria fase cefálica já contribui com o gasto energético, mesmo antes do alimento chegar no estômago ou no intestino, certo? Então, a gente acaba gastando também energia durante essa fase cefálica, quando ela é mais contemplada. Beleza? E aí, gente, também a fase cefálica vai ter um papel em relação à duração das refeições. A fase cefálica, ela vai ter um papel importante na saciedade, certo? Mostrando um papel especialmente na saciedade sensorial específica. Como a gente já comentou, né, a saciedade sensorial específica, que é aquela história do doce salgado, que eu já comentei, que é a redução da simpatia por um alimento ingerido em relação ao não ingerido. Então, aquela história, comi um macarrão, mas não aguento mais o macarrão, mas aguento ainda um bolo de chocolate. Então, é aquela história de eu diminuir a simpatia pelo aquele alimento que eu acabei de ingerir, mas o outro que eu ainda não ingeri, eu ainda aguento consumir, certo? Então, a fase cefálica, por exemplo, quando eu aumento muito a mastigação, quando eu mastigo bem, ocorre de forma mais rápida essa saciedade sensorial específica. E aí o desejo do alimento diminui de forma mais rápida. Por exemplo, uma boa estratégia que eu sempre falo é, por exemplo, um paciente gosta muito de chocolate, tá? E aí você fala, ó, tudo bem, come teu chocolate, mas tenta comer, tenta pegar um pedaço pequeno e tenta comer bem devagar. Meio que chupando o chocolate mesmo. Deixa eu ver aqui. Alguém aí já chupou chocolate, bota chocolate no céu da boca para ele durar mais, assim? Ou só sou eu também que tenho essa ideia? Alguém já fez isso? Tentou durar mais? Já fiz, Ruane aí? Já. Já, né, Luísa?
Sempre, Carlos, eu competia com minha irmã. Olha, quem tem irmã sabe o que é. Às vezes a mãe da pessoa, né, dá um chocolate para outra, né, para uma e para outra, e aí a gente ficava comendo, coisa de irmão. Ficava, quando a gente era pequeno, ficava comendo, aí ficava. Tu comeu mais, não foi? Vamos comer igual. Aí a gente ficava comendo, eu ficava tentando comer bem devagar para poder ter mais chocolate do que ela, né? Não sei se vocês já fizeram isso, ou se só era a gente mesmo que era retardado, né? Mas normalmente irmã tem dessas besteiras. Aí normalmente chocolate a gente faz para render, né? Como vocês falaram aí. Então, isso é uma boa estratégia, por quê? Porque quanto mais a gente aprecia essa fase cefálica, essa história de render, dele ficar, né, derretendo no céu da boca, na verdade é contemplando a fase cefálica, né? Porque a gente está o quê? Contemplando o sabor do chocolate. Isso faz com que a gente atinja de forma mais rápido, né? A gente consegue atingir de forma mais rápida a saciedade sensorial específica. A gente abusa mais fácil do chocolate. Então, é muito melhor do que a gente comer. Olhando para uma TV, a gente pode ter certeza que a gente consegue comer uma barra toda sozinha, certo? Sem nem prestar atenção. Por quê? Porque a gente lentifica o processo de saciedade sensorial específica. A gente come tão rápido sem prestar atenção, né? A fase cefálica não é contemplada, que essa saciedade sensorial específica demora para chegar, tá? Além disso, e aí é outra questão, é que tem outra parte que pode ser não tão positiva, né, da fase cefálica, é que um alimento, quando ele é apetitoso para a gente, ele aumenta a fase cefálica, a resposta cefálica, ou seja, a gente tende a apreciar mais aquele alimento. Quando ele aumenta a resposta cefálica, obviamente vai aumentar a eficiência da digestão e do metabolismo. E aí, normalmente, permite uma refeição de maior tamanho. Aí vamos ver se tem gente que concorda comigo. Normalmente a gente não consegue comer mais, em maior quantidade, um alimento que a gente gosta. É verdade ou não é? Um alimento que a gente gosta, sim. Não, beleza, a gente gosta de macaxeira, batata doce, mas eu tô falando assim, um alimento que a gente gosta muito. Normalmente a gente não consegue comer em maior quantidade. Com certeza. Com certeza, né? Quem mais aí? Jamile disse que sim. Todo mundo concorda em tudo. Essa turma não é tão fitness, graças a Deus. Porque eu fico envergonhada. Tem uma turma, acho que foi período passado, perto o alimento favorito do menino me disse que era frango. Eu fiz, não acredito. Não é possível que seja frango, não. Tanta coisa na vida para a pessoa dizer frango. Não que frango seja ruim, mas o alimento favorito ser frango eu não aceito. Não. É impossível um negócio desse. O meu tal do hambúrguer com batata frita. Aí, já melhorou. Eu sou mais pro doce, né? Mas já melhorou a situação, né? Porque o alimento preferido ser um frango, a gente é nutricionista. O chocolate é irresistível. Pizza de chocolate, aí você é dos meus. Panela de brigadeiro, ó, a outra aí já tá puxando pro meu lado também. Né? Coxinha é vida, aí eu já não sou muito de massa. Mas aí já tá também mais pro lado fitness, né, da gente. Somos uma turma mais fitness. Muito bem. É isso aí, eu já fico menos encabulada. Tá dando fome, tá me dando fome também, é verdade. Nem jantei, comi um copo de leite e vinho. Então vamos embora terminar para a gente comer. Mas já está acabando, gente. Vai para o último slide agora. Então, quando o alimento é mais apetitoso, a gente tende a consumir mais, né? Porque a gente aumenta a eficiência da resposta cefálica, aumentando a digestão e metabolismo, certo? E por último, para a gente fechar, né? Foi visto também que a constituição do alimento, a composição do alimento também interfere no tipo de resposta cefálica. Como assim? A gente já viu, né, que, por exemplo, o alimento doce, ou no caso, o alimento rico em carboidrato, interfere na resposta de fase cefálica específico para o aumento da insulina. A gente já falou sobre isso. Mas foi visto também, por exemplo, que alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, que é uma gordura, né, como, por exemplo, o peixe, foi feito um experimento com peixe, que foi visto que esse peixe, quando na região orosensorial, ou seja, na região da boca, quando a pessoa mastiga o peixe, certo? Foi visto que já há liberação de lipase gástrica, que é a enzima estomacal responsável pela quebra de gordura, há um aumento das enzimas pancreáticas e de mobilização de lipídios, antes mesmo da gordura chegar
a ser engolida. Ou seja, a gordura ainda está na região oral e eu já estou liberando especificamente enzimas que vão ser capazes de quebrar, de hidrolisar aquele tipo de nutriente. Então, é uma forma já antecipada, assim como a insulina em relação à glicose, já é uma forma antecipada de eu me preparar para aquele tipo de nutriente. Então, os estudos têm mostrado que até a constituição do alimento também é capaz de direcionar essas respostas antecipatórias. Beleza? E aí existem também outros fatores interessantes, como é o caso do alimento quente, que foi visto que, comparado com quando a gente fala de temperatura, né, um milkshake e um café, foi visto que o café ele tem maior poder de aumentar essa resposta cefálica da alimentação. Então, o café ele estimula mais essas respostas antecipatórias, tá? O alimento quente. A atenção consciente, como a gente já vem falando, né, insistentemente durante a aula, também aumenta a resposta cefálica, também aumentando a saciedade sensorial. Aí é aquela história de evitar comer distraído, né, ter atenção plena durante a refeição é algo que parece besta, mas que tem respaldo fisiológico, né, evidências científicas mostrando que realmente faz diferença, né, no controle da quantidade de consumo alimentar. E aí, para a gente fechar, eu vou explicar sobre a questão de alimentos diet e light. O que é que ocorre com alimentos diet e light, gente? Eu vou explicar o que é que ocorre. É o seguinte, por exemplo, existem pessoas que gostam muito de doce, tá? E aí essas pessoas tendem muitas vezes estarem muito loucas por doce, estão doidas para comer um doce, e aí existem muitas opções hoje em dia no mercado dos famosos chocolate diet, das sobremesas hoje em dia feitas com xilitol, com stevia, enfim, com adoçantes. E aí o que é que ocorre? Quando essas pessoas exageram muito nesses doces, o que é que vai acontecer? O nosso corpo, ele interpreta da seguinte forma. Quando a gente bota aquele tipo de chocolate diet, por exemplo, na nossa boca, o nosso corpo interpreta, né, as papilas gustativas interpretam aquele sabor como doce, certo? É o sabor doce. E aí, o nosso corpo envia informações para o sistema nervoso central, que ali é um alimento doce, e vai estimular a via vagal eferente para estimular o pâncreas a produzir quem? Insulina, né? Por quê? Porque se é sabor doce, vai chegar quem? Glicose. Então, o nosso corpo já está se preparando para receber insulina. Só que aí, o que é que acontece, gente? A resposta cefálica, ela é interrompida. Por que interrompida? Porque a insulina é produzida, mas a glicose não vai chegar. Por que não vai chegar? Porque o chocolate, ele é diet, ele é feito com adoçante, ele não é feito com açúcar. Então, o sabor é doce, mas não tem glicose. E aí, o que é que o nosso corpo faz? Opa, ela ficou aí me prometendo que ia me dar glicose, eu produzi insulina esperando que a glicose chegasse, não chegou. Aí, o nosso corpo, ele faz o quê? Compensa, ele faz mecanismos de compensação, que a gente chama muito de compulsão de rebote. Ele traz mudanças nas respostas de saciedade aprendida para aumentar a compulsão por alimentos ricos em carboidratos e alimentos doces, tendendo a haver posteriormente um aumento da ingestão calórica. Para quê? Para que você forneça a glicose, ou seja, você forneça a energia que você prometeu que ia dar e você não deu. Por isso é um grande problema o consumo excessivo, não uma vez ou outra, tá, gente? Mas o consumo excessivo de produtos diet, principalmente, tá? Porque o corpo, ele entende que ele está sentindo sabor doce, o cérebro entende que vai chegar a glicose, aí estimula a produção de insulina, esperando a glicose não vem. E aí, de forma como compensar, ele vai aumentar a vontade de comer doce e vai aumentar a vontade de comer carboidrato para que você aumente sua ingestão calórica para dar a energia que você não deu. Certo, gente? Deixa eu ver aí se todo mundo entendeu. Essa questão é bem interessante, eu gosto sempre de frisar. Todo mundo entendeu essa questão do alimento diet, por que interrompe a fase cefálica da alimentação. Todo mundo captou direitinho isso aí, isso é bem importante, inclusive na clínica mesmo, no consultório, a gente está explicando, porque tem muito paciente viciado nesses doces fits, né? Não que uma vez ou outra a gente não pode se beneficiar desses doces fits, o problema é quando a gente só utiliza ele, ou às vezes come de forma exagerada e compulsiva. Às vezes, eu sempre falo, mais vale a pena você comer um chocolate tradicional, devagar, prestando atenção, como eu falei, contemplando a fase cefálica sem culpa, né? E aí você acaba comendo menos do que você comer com aquela consciência, não é diet, então eu posso comer, acaba comendo um monte,
porque vai aumentando, gente, a compulsão, a vontade de comer doce, ela tende a aumentar por causa dessa compensação que o corpo produz. Por isso que é tão ruim ficar consumindo excesso de alimentos com adoçante, né, de forma muito a longo prazo. Certo, gente? Todo mundo entendeu essa parte? Me deem aí um feedback. O pessoal da manhã não entendeu, eu tive que explicar novamente. Então, eu pergunto para vocês se todo mundo entendeu, se deu tudo certo, se todo mundo entendeu por que é ruim ficar consumindo esses doces com adoçante com frequência. Tudo em exagero, né? É ruim. Tudo em exagero, é ruim, exatamente. Né? Uma vez ou outra, como eu disse, eu não sou contra, não, até porque não interrompe a fase cefálica uma vez perdida, não. A questão é quando é de forma exagerada e frequente. Certo? Todo mundo entendeu? Ok? Ok. Eu recebi uma ligação do celular, aí eu perdi a parte da explicação. Teria como repetir? Teria. Quem é? Quem é que está falando que eu não identifiquei? Quem? Quem é que está falando? Só para eu saber. Foi Ryan. Ryan, certo, Ryan. É o seguinte. Aqui, ó. Eu expliquei a questão do doce, né, dos famosos alimentos diet e light, né? Por que a gente tem que evitar comer com grande frequência esses alimentos? Não uma vez ou outra, mas evitar comer com grande frequência. Porque esses doces, principalmente chocolate diet, por exemplo, eu uso com mais frequência esse exemplo, eles tendem a causar o que a gente chama de resposta cefálica interrompida. Por quê? Porque quando a gente consome um alimento doce, o nosso corpo, né, as nossas papilas gustativas na nossa língua, interpreta que aquele sabor é doce e envia informações para o sistema nervoso central de que eu estou consumindo um alimento doce. Se o alimento é doce, aí vai haver o quê? Estímulo para que ocorra um estímulo na produção de insulina pelo pâncreas. Para quê? Para receber aquela glicose que está por vir. Só que a glicose vai chegar? Não vai chegar porque o alimento é diet, não vai ter aquela quantidade de glicose que o corpo esperava. Como não vai ter essa quantidade, a resposta cefálica a gente diz que é interrompida. E aí o corpo ele faz o seguinte, ele tenta compensar, vão haver mudanças na resposta e na saciedade aprendida. O que é que vai acontecer? O corpo ele vai trazer uma compensação, que a gente chama de, muitas vezes, de compulsão de rebote. Ele vai causar um aumento de vontade de comer carboidrato e vontade de comer doce. Para quê? Aumentando sua ingestão calórica para que você forneça a energia, a glicose que você prometeu que ia dar e não deu. Já que você prometeu que ia dar, você aumentou a produção de insulina esperando essa glicose e você não deu. E aí, muitas vezes, quando a gente come o excesso desses chocolates diet, muitas vezes a gente não consegue saciar a nossa vontade de doce. Por quê? Porque a compulsão ocorre posteriormente, porque a gente tende a ter essa compulsão para que a glicose que a gente prometeu dar ao nosso corpo chegue uma hora que ele está pedindo de forma compensatória. Deu para entender, Rayano, foi isso? Isso, deu sim. Deu sim, né? Tranquilo, né, gente? Ok, gente, então, ó, aí a gente finaliza, certo? Ó, a aula de hoje, como eu disse, apesar da gente ter começado mais tarde, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar de apresentar. Acho que eu parei, pronto. Apesar da gente começar mais tarde, fechou bem na hora. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Sempre lembrando que qualquer coisa que a gente fosse comunicar, vou deixar lá em avisos, tá? Peço para que uma pessoa mande, eu vou botar aqui meu e-mail, me pedindo o livro, tá? Que eu mando para vocês. Vou botar aqui. Só uma pessoa aí da turma, ou do e-mail da turma, me pede aí o livro, tá? Que eu mando para vocês, para que vocês já comecem a ter contato com o livro, certo? E até próxima quinta, aí no horário normal, 10 para as 7, 7 horas mais ou menos. Beleza? Tchau, gente. Boa noite, que eu vou correr aqui para a aula de dietética, tá? Um beijo aí, boa noite para todos. Bye, bye.